Bom dia, irmã Zilda. Bom dia, irmã Juliana. Como é que vocês estão? A paz de Cristo a todos. Bom dia, Carol. Bom dia, Estela. Irmã Alda também está aí. Carla, que bom, a paz do Senhor. Pastora Edna também está aqui. Bom dia a vocês. Que bom estar mais uma manhã aqui. Cristiano, Ana Festivo, Juliana também. Que bom estar aqui com vocês nesta manhã, diante da presença do Senhor. Aliás, como é bom acordar todas as manhãs diante da palavra de Deus. Acho que não tem melhor forma do que começar o nosso dia, do que esta, em que nós estamos agora aqui diante da presença de Deus, diante da palavra dele, porque foi ele quem inspirou esta palavra e nos deu para ser alimento para as nossas almas, para a nossa caminhada, para a nossa vida. Hoje eu já fixei o texto que nós vamos estudar, Marcos capítulo 9, do 42 ao 48. Eu quero ler e então nós orarmos juntos para que Deus seja o intérprete nesta manhã, para que Ele seja aquele quem nos fala aos nossos corações. Então eu quero ler para você a palavra de Deus. Se você quiser agora, neste momento, convidar amigos, familiares, pode convidar seus amigos, seus familiares, para que estejam conosco também, diante da palavra dele, ouvindo a voz do Senhor, porque não existe outra forma mais perfeita do que esta, ouvir a voz do Senhor na leitura de sua palavra, na compreensão de sua palavra. Então, bom dia a todos que chegaram aí. Estou vendo Paulo, irmã Cida, minha mãe também que chegou. Eu quero ler então para você a palavra do Senhor, lá em Marcos capítulo 9, do 42 ao 48, diz assim a palavra de Deus: E quem fizer tropeçar, são palavras de Jesus, nós temos que entender isso. Jesus dizendo: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Eu quero orar com você. Estou muito feliz de ver meu tio aqui, Marcelo, está aqui também nesta manhã. Eu quero orar com você, depois de ter lido a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento. Aliás, precisa ser o nosso alimento diário. Eu quero orar com você para que Deus, para que o Espírito Santo do Senhor seja o intérprete desta palavra que acabamos de ler. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Que o Senhor possa abençoar os nossos corações. Que o Senhor derrame graça sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, faça que os nossos corações sejam solo frutífero agora. Que acolha com entusiasmo, com verdade, com alegria, a tua palavra que é semente. Deus, nós te pedimos, interpreta este texto para os nossos corações. Que o Senhor seja o nosso intérprete nesta manhã. Fale aos nossos corações através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Que bom estar com vocês mais uma manhã. Estou vendo aqui os meus tios, Marise, Marcelo, estou vendo a Nádila, olha que legal, que bom, Milene também, que Deus nos abençoe nesta manhã.
Veja só, olha o que a palavra de Deus, Jesus está advertindo os seus discípulos para que eles não fossem tropeço. Estas foram as palavras de Jesus. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse a um pescoço uma grande pedra de moinho. Então, o que Jesus está fazendo é advertindo neste caminho que estamos estudando, né, de Cesareia de Filipe até Jerusalém, esse caminho, né, que antecede os episódios em Jerusalém. Ele está advertindo para que os discípulos não fossem pedra de tropeço, nem mesmo para os pequeninos crentes. Palavra grega usada aqui, mikron. Ou seja, nem aqueles irrelevantes, aqueles que nós consideramos irrelevantes, pequenos, pequeninos. Ou seja, não podemos ser pedra de tropeço nem para aqueles que consideramos desprezíveis, pequenos. E o que é ser pedra de tropeço? O que é ser escândalo? Bem, a expressão que Marcos usa aqui, grega, é escandalizo, ou seja, colocar uma pedra de tropeço, colocar um obstáculo no caminho sobre o qual o outro pode tropeçar, cair, ou ser uma pedra de tropeço, ofender, seduzir ao pecado, fazer uma pessoa, veja só, desconfiar, abandonar aquele em que ela deveria confiar. Isso é ser pedra de tropeço. É seduzir outros para o erro, para o pecado. É promover incredulidade, fazer com que o outro desconfie daquele em que ela deveria confiar. Fazer isso com qualquer pessoa, mesmo com os pequeninos, micron, com aquelas pessoas desprezíveis, aquelas pessoas aparentemente sem importância, Jesus, ele refuta, ele despreza, ele condena. Veja, essa atitude de ser pedra de tropeço, de colocar pedra de tropeço, de escandalizar, de promover a queda do outro, Jesus refuta essa atitude. Essa atitude para ele é desprezível, é condenada. Ele diz assim, melhor lhe fora se lhe pendurasse, vejam as palavras duras de Jesus. Ser pedra de tropeço, ele diz, é melhor que coloquem em você uma grande pedra de moinho e te lancem ao mar. Jesus foi completamente duro e assertivo com essas palavras. A grande pedra de moinho, ela moía os grãos que eram colocados numa pedra inferior. Se jogado ao mar com um peso desses no pescoço, era o mesmo que literalmente morrer afogado. O que Jesus está dizendo é melhor morrer afogado, ter essa morte cruel. Aliás, alguns zelotes que contrariaram os romanos no tempo de Jesus, zelotes eram aqueles revolucionários, aquela facção mais revolucionária dos judeus, que eram contrários aos romanos. Alguns zelotes, eles foram lançados ao mar, foram afogados dessa maneira cruel. Jesus diz assim, é melhor morrer afogado, ser assassinado de maneira cruel, do que fazer com que o outro tropece. Ser escândalo para o outro, ser pedra de tropeço para o outro, promover incredulidade no coração do outro. Veja que Jesus está sendo duro em relação a este pecado. A pergunta que talvez você esteja se fazendo, ou que tenha surgido, é: como eu me torno então motivo de tropeço? Muito provavelmente a pergunta que você está fazendo a si mesmo é: como é que eu coloco uma pedra de tropeço no caminho do outro? Como é que eu me torno escândalo para o outro? Como é que eu me torno motivo de tropeço para o outro? Veja, esta exortação de Jesus, esta primeira do verso 42 que acabamos de ler, né? Então esta exortação está completamente ligada às advertências contra a autoindução ao pecado. É preciso que a gente entenda bem o que Jesus está dizendo.
Veja, esta primeira exortação, não ser pedra de tropeço, está completamente ligada às advertências contra a autoindução ao pecado, porque Jesus diz assim: se a tua mão te faz tropeçar, se o teu pé te faz tropeçar, se um dos teus olhos te faz tropeçar, ou seja, não ser motivo de tropeço ou escândalo, não colocar pedra de tropeço no caminho do outro, ou ser pedra de tropeço, ser escândalo para o outro, é ter uma vida com rigorosa autodisciplina. Como eu me torno bênção para o outro? Quando eu tenho uma vida de autodisciplina. Isto é não ser motivo de pedra de tropeço ou escândalo. Diferentemente dos discípulos, veja isso, essa inversão que Jesus faz, ela é muito interessante. Diferentemente dos discípulos que eram rigorosos com os outros. Vocês se lembram, nós estamos estudando o Evangelho parte por parte. Os discípulos eram rigorosos com os outros. Eles viram, por exemplo, um homem expulsando demônios em nome de Cristo, e eles proibiram este homem porque este homem não fazia parte dos 12 discípulos. Eles eram rigorosos com os outros, mas não eram rigorosos consigo mesmos. Não eram. Eles guardaram silêncio, por exemplo, diante da pergunta de Jesus sobre o que vocês estavam conversando a caminho. Vocês se lembram que a caminho de Cafarnaum, os discípulos discorriam entre si sobre quem era o maior entre os 12. E Jesus, ao chegar na casa em Cafarnaum, perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam conversando. Eles fizeram completo silêncio. Eles emudeceram-se. Vejam, eles eram rigorosos com os outros, mas eram pacientes com eles mesmos. Eles guardaram silêncio. Eles eram flexíveis com eles mesmos, com seus próprios pecados e tentações. O que Jesus está dizendo aos discípulos é o contrário: vocês precisam ser inflexíveis com vocês mesmos, rigorosos, ter uma boa autodisciplina. Ter uma boa autodisciplina é não ser escândalo para o outro, é não ser pedra de tropeço para o outro. Queridos, o Evangelho condena a autocomplacência. O Evangelho condena a autoindulgência, aquela tendência que a gente tem de desculpar os nossos próprios erros, de aceitar facilmente os nossos próprios defeitos. O caminho do Evangelho, o caminho saudável do Evangelho não é a autocomplacência, não é a autoindulgência. Não, é ter uma vida autodisciplinada. Às vezes a gente é muito rigoroso com o outro e a gente é muito flexível com os nossos próprios erros. A gente às vezes não consegue enxergar os nossos próprios defeitos. O que Jesus está dizendo é: enxergue os seus próprios defeitos. Enxergue os seus próprios erros. Não tem a ver com não ajudar o outro, mas tem a ver com ajudar a si mesmo primeiro, para então ajudar o outro. No Sermão da Montanha, você com certeza conhece as palavras que Jesus disse aos seus ouvintes lá no Sermão da Montanha. Ele disse assim: não julgueis. Não julgar é muito importante. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Ele pergunta: por que vês tu o argueiro, ou seja, o cisco, o grânulo no olho do teu irmão? Há muitas pessoas preocupadas com o cisco no olho do próximo, com o argueiro no olho do próximo, com o grânulo no olho do próximo, mas não se preocupam, não enxergam a própria trave que está no seu próprio olho. Jesus está dizendo assim, tire a sua trave primeiro, tire a trave que impede o seu olhar, tire a trave dos teus olhos primeiro, e depois ajude os seus próximos a tirarem os grânulos, os ciscos, os argueiros de seus olhos. Não tem a ver com não ajudar o próximo no crescimento pessoal dele, mas antes tirar sua trave. Tem muita gente que julga o outro,
mas não consegue enxergar a sua própria trave. Jesus está dizendo assim, tire a sua trave primeiro. A Nájila está dizendo assim, coloque a máscara de oxigênio em si próprio para depois colocar no... É verdade, no avião a gente aprende isso. Vamos tirar a trave dos nossos olhos para que a gente enxergue melhor o próximo e ajude o próximo a tirar os seus ciscos, a tirar os seus grânulos, os seus argueiros. O que o Evangelho nos propõe a todos nós, não é autocomplacência, é autodisciplina. Entrar na vida segundo o Evangelho é viver de acordo com a vontade de Deus. Há muitas pessoas perdendo sua própria vida, porque não querem entrar na vida, não querem entrar no reino. Entrar na vida, entrar no reino, pressupõe autodisciplina, pressupõe sacrifício. Viver a vontade de Deus significa sacrifício. Cristo disse assim, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Veja, não entendam literalmente essas palavras, pelo amor de Deus. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Esses princípios radicais do Evangelho, eles se espalham pela vida. Há pessoas, por exemplo, que lutam a vida inteira contra a dependência do álcool. E não tem outro caminho senão a renúncia completa. Fugir dos lugares que te oferecem isso. Fugir dos espaços que te oferecem drogas, cigarro, bebida. Todos esses vícios só são combatidos quando há radicalidade no processo. Quando você diz não e você evita, inclusive, os ambientes que te proporcionam isso. Se você não evita estes ambientes, você nunca vai vencer o seu problema. Se você não considerar o seu problema gigantesco, você nunca vai encará-lo com a verdade que ele precisa ser encarada. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Ou se o teu pé te faz tropeçar, corta. Ou se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Se a internet é um problema na sua vida, não tem internet perto de você. Ou crie mecanismos para que essa internet só seja vista por você com outras pessoas ao seu redor. Crie mecanismos, seja radical, senão você nunca vai conseguir vencer aquilo que te faz tropeçar. Evangelho é sacrifício. O que diz Romanos 12, 1, 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. O Evangelho exige de nós sacrifícios, oferecer o nosso corpo como sacrifício. Esse é o culto que Deus se agrada. Esse é o culto racional que agrada a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver a vontade de Deus é renunciar este presente século. É não se conformar. Não se conformar com este século. Veja, viver a vontade de Deus é viver uma vida de sacrifício, mas também de autonegação. Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Autonegação é o que o Evangelho nos exige. Para viver a vontade de Deus, temos que negar os nossos próprios interesses, os nossos próprios desejos. Sim, é o que o Evangelho exige. Outra coisa que o Evangelho exige, a renúncia dos nossos bens materiais. Você se lembra da conversa de Jesus com o jovem rico? Só uma coisa te falta. Ele fitou os olhos no jovem rico. Ele amou o jovem rico. Uma coisa está faltando a você. Vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois disso, vem e siga-me. Veja, a proposta que Jesus faz ao jovem rico é a mesma proposta que Jesus fez a Pedro,
fez a Tiago, João, ele o chamou, ele o convidou para o ministério apostólico. Ele o convidou para ser discípulo com os seus discípulos, mas o jovem rico tinha tão fanatizado em seu coração as riquezas que ele abandonou o próprio Cristo. As riquezas eram o primeiro lugar em sua vida. Ele disse: entre o evangelho e a riqueza, eu fico com a riqueza. Ele saiu completamente triste porque a proposta de Jesus é uma proposta radical. Ele é o primeiro lugar nas nossas vidas. O evangelho é renúncia. Nada pode ocupar o trono dos nossos corações. Só Deus pode ocupar o trono dos nossos corações. Jesus disse que nós temos que renunciar à própria família. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba nessa própria vida 100 vezes mais. Não tem a ver com abandonar a família no sentido literal, mas tem a ver com colocar Deus no primeiro lugar das nossas vidas. O evangelho sempre vem em primeiro. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é até interessante porque quando Deus se torna o primeiro lugar nas nossas vidas, as nossas casas aumentam. Por isso Jesus disse: a minha família é quem faz a vontade do Pai. O meu pai, os meus irmãos. Ou seja, no reino de Deus, a nossa família não é diminuída, ela cresce. Recebemos mais irmãos, pais, mães, por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Então veja, autonegação, sacrifício, renúncia dos bens materiais da própria família. Aqueles que entram na vida, aqueles que entram no reino, valorizam acima de qualquer coisa o seu relacionamento com Deus. Quem não faz isso? Quem não renuncia a tudo por amor ao reino dos céus? Veja, para o inferno, para o fogo inextinguível, uma pessoa que se recusa a fazer a vontade de Deus, tornando-se assim pedra de tropeço, escândalo para os outros, será lançado no inferno, no Gehenna. Olha que interessante essa expressão grega, Gehenna. A palavra grega Gehenna, ela é derivada de uma expressão hebraica que significa Ge-Inom, ou o Vale de Ben-Hinnom. Esse vale ficava ao sul de Jerusalém. E lá neste vale, as crianças eram oferecidas como sacrifício ao deus Moloque. Sabe o que diz Jeremias 32, 35? Diz assim: edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque. E que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Veja, este lugar no sul da antiga Jerusalém era usado como lugar de sacrifício de crianças ao deus Moloque. Não fazer a vontade de Deus, tornar-se pedra de tropeço aos pequeninos, é o mesmo que ser lançado neste vale hostil, nesse vale cruel, em que as crianças eram oferecidas como sacrifício ao deus Moloque. Veja, um lugar de idolatria, de crueldade, de maldade, da pior maldade. E veja, este mesmo lugar, esse vale de Inom, tornou-se depois um depósito de lixo. Um depósito de lixo que queimava perpetuamente, ou seja, este lugar é um vale de julgamento, é um vale de morte, é um vale de fogo inextinguível se não aceitamos a vida, se não aceitamos o sacrifício que o Evangelho nos exige, se não aceitamos a autonegação que o Evangelho nos exige, se não aceitamos a vida, se não entramos na vida, entramos simultaneamente na morte. Consequentemente, na morte. O Evangelho é claro. Há dois caminhos, há duas portas.
A porta estreita e a porta larga. O caminho estreito, o caminho largo. Entrar na vida ou ser lançado no fogo inextinguível, no vale de Inom, na Guiena, no lugar do sacrifício de crianças, no lugar hostil, cruel, que tornou-se lixo, com fogo inextinguível. O que queremos? O que os nossos corações querem? Que os nossos corações nesta manhã desejem a vida, desejem o que essa vida nos oferece, vida abundante, eterna, que exige de nós sacrifício, sim, que exige de nós autonegação, deixar todas as outras coisas, considerá-las secundárias, ou até mesmo como Paulo, que considerou todas as coisas, quando comparadas à suprema grandeza de Jesus Cristo, coisas pequenas, supérfluas, esterco, como ele usa literalmente em suas palavras. Quando comparado à suprema grandeza do sacrifício de Cristo, da cruz, tudo isso é pequeno diante de Deus, diante de Cristo, diante dos olhos de Jesus, diante do Evangelho, tudo é tão pequeno. Não abandone o Evangelho por nada. Considere todas as outras coisas, tudo secundário, diante da cruz de Cristo, diante do sacrifício que Ele fez por você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua manhã, que Deus dê a você um dia muito especial, muito maravilhoso, mas que você saia desta devoção, deste momento diante da palavra de Deus, fazendo a opção pela vida abundante, pela vida eterna, pelo Evangelho de Jesus Cristo, abandonando todas as outras coisas por amor a Jesus, considerando todas as outras coisas secundárias diante da cruz de Cristo. Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que os nossos corações se voltem para o Teu Evangelho. Nada pode se comparar ao Teu Evangelho, ao Teu sacrifício. Deus, nós abrimos os nossos corações para que o Teu Evangelho seja a prioridade das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um dia de coragem, não abandonar o Evangelho. Meu amigo Caio, isso mesmo. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe, dê uma manhã muito especial. Estou vendo aqui a Letícia, a Rejane, Renata, que Deus abençoe, pastora Edna. Grande abraço a vocês, Carla, irmã Beth, Deus abençoe, uma manhã especial a todos vocês. Estou vendo meu pai, Mônica, Simone, um grande abraço, Cássia, grande Cássia, mulher de Deus, abençoada, que Deus abençoe, irmã Edilma, professora Eliane, irmã Cida, que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus, amém. Valeu, Alan, até mais, grande Ruth, irmã Ruth, que bênção te ver aqui, Deus abençoe vocês, tchau, tchau.